Imagine que existe um segredo muito antigo, mas muitas vezes esquecido. Um segredo que não se encontra em livros modernos, nem se proclama dos púlpitos com frequência. Ele é simples e, ao mesmo tempo, sagrado demais para ser ignorado. É um gesto que tocou o coração dos profetas, fortaleceu os mártires e foi vivido pelo próprio Filho de Deus. Antes de enfrentar o deserto, antes de ser tentado pelo inimigo, antes de iniciar sua missão, Jesus jejuou. Não para mostrar força, mas para revelar onde está a verdadeira força. Ali, entre o calor sufocante e a ausência de pão, nasceu uma intimidade com o Pai que nenhuma palavra humana poderia descrever. Porque o jejum não é sobre o estômago, é sobre o espírito. A maioria pensa que jejuar é apenas deixar de comer. Mas o céu não se move por dietas. Ele se move por corações quebrantados. Jesus deixou isso claro quando advertiu: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 16. O que Jesus denunciava não era o jejum em si, mas o jejum que se faz para ser visto, para ser aplaudido. E este não chega ao coração de Deus. Porque um jejum cheio de vaidade é como uma vela sem pavio, não acende. E onde não há fogo, não há sacrifício verdadeiro. Este vídeo é uma peregrinação. Vamos juntos percorrer os caminhos da Escritura, da tradição e da alma, para descobrir o jejum que verdadeiramente agrada a Deus e o erro oculto que pode anular tudo. Será uma jornada de silêncio interior, revelações esquecidas e fome sagrada. Você está pronto? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa busca por Deus ressoa em seu coração, inscreva-se, curta, compartilhe e caminhe conosco. Antes de qualquer milagre, antes da escolha dos apóstolos, antes mesmo de pregar uma só palavra, Jesus foi conduzido ao deserto. Não foi ideia dele, foi o Espírito Santo que o levou. 40 dias e 40 noites sem comer. 40 dias ouvindo o silêncio de Deus e o sussurro das tentações. Ali, onde não há nada para distrair os olhos, ele encontrou tudo o que o Pai queria mostrar. A fome crescia, mas com ela crescia também a intimidade. Não era um castigo, era um encontro. E quando a fraqueza chegou ao corpo, a fortaleza desceu sobre a alma. Naquela fome santa, Jesus venceu o mundo antes mesmo de começar sua missão. A primeira tentação que ele enfrentou não foi o medo, nem a solidão. Foi o pão. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Era uma proposta sutil, como são todas as tentações mais perigosas. Mas Jesus responde com algo que atravessa os séculos como uma espada. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele nos ensinava, com fome nos lábios, que há um alimento maior que sustenta os justos, e que o estômago vazio pode ser a porta para um coração cheio do Espírito. Naquele momento, o céu se inclinava para ver. O Cordeiro estava jejuando. E os anjos, diz o Evangelho, vieram servi-lo. Essa não foi uma prática isolada. Foi o início de um estilo de vida sagrado. Jesus não apenas jejuava, ele esperava no jejum. Esperava para ouvir, para discernir, para obedecer. A fome não era ausência de comida, era presença de disposição. Porque o verdadeiro jejum é aquele que oferece ao Pai o espaço que o mundo ocupa em nós. E foi nesse espaço aberto, limpo, silencioso, que o céu tocou a terra. Quem compreende esse mistério, compreende porque tantos santos fugiram do banquete e correram para o deserto. Ali, entre a poeira e a sede, Deus falava. Há uma fome que Deus não recebe, uma renúncia que o céu não acolhe. E um tipo de jejum
que se perde antes de chegar ao altar. É duro dizer isso, mas há jejuns que não tocam o coração de Deus, não por causa da comida que se deixou de comer, mas por causa do coração que se recusou a se humilhar. Jesus, com sua palavra afiada como espada, desmascara essa realidade quando diz: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. É como se dissesse: se teu jejum termina no olhar dos outros, ele nunca começou diante de Deus. Não é preciso muito esforço para entender. Há quem jejuasse para ser visto. E esse é o erro que anula tudo. Porque quando o centro do sacrifício não é Deus, mas o próprio ego, o jejum se torna teatro. O rosto abatido, o olhar forçado, a tristeza encenada. Tudo isso soa bonito aos olhos humanos. Mas no céu, o som é outro. É o som do orgulho disfarçado de piedade. Deus vê o escondido. E se aquilo que era para ser entrega vira vaidade, o altar se torna palco, e o jejum, que deveria ser oração silenciosa, vira exibição ruidosa. Jesus não condena o jejum, ele o purifica. Ele nos mostra que o jejum verdadeiro precisa ser oculto, íntimo, silencioso, como um segredo entre o pai e o filho. Quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas apenas ao teu pai, que vê o que está oculto. Essa é a diferença entre o verdadeiro e o falso, entre o que sobe como incenso e o que se dissipa como fumaça. Não é o sacrifício exterior que toca o céu, mas o espírito contrito. Deus não precisa do nosso sofrimento, Ele deseja nossa fidelidade. O profeta Isaías, séculos antes de Cristo, já denunciava esse erro espiritual com palavras cortantes. Acaso é este o jejum que escolhi? Um dia para o homem se mortificar, curvar a cabeça como junco e deitar-se sobre saco e cinza? E o Senhor responde com fogo: não é antes romper as correntes da injustiça, desatar as ligaduras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Isaías capítulo 58 é um espelho que revela o coração de Deus. Ele não busca estômagos vazios, mas mãos limpas, gestos de justiça e almas rendidas. O jejum que se limita à boca, mas não alcança o coração, é apenas abstinência. Quantas vezes pensamos estar agradando a Deus, quando na verdade estamos apenas alimentando nossa imagem? Quantas penitências feitas com vaidade, quantas orações feitas para os outros verem, e o céu em silêncio, esperando que a alma desça do pedestal. O verdadeiro jejum começa quando ninguém vê, quando a alma se dobra em secreto e oferece seu vazio como oferta. Não é o ato exterior que move Deus, mas o amor escondido no sacrifício. O jejum que não chega ao céu é aquele que começa nos lábios, mas não atravessa o orgulho. E talvez seja por isso que tantos jejuns se tornam áridos, vazios e infrutíferos, porque Deus resiste aos soberbos e se inclina aos humildes. E se não há humildade no jejum, não há fogo no altar. Há jejuns que cansam o corpo, mas não movem o céu. E há jejuns que, mesmo sem grande sacrifício físico, fazem tremer o mundo espiritual. O profeta Isaías, como uma trombeta da alma, revela essa distinção no capítulo 58. Ali, Deus fala com uma clareza desconcertante. Não é este o jejum que escolhi: soltar as ligaduras da injustiça, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos e quebrar todo jugo? A pergunta retórica e profética expõe um erro antigo e ainda tão atual: o de separar o jejum do amor. Um corpo que se abstém, mas um coração que oprime, não agrada ao Senhor. A fome que ele escuta é a fome de justiça. E a abstinência que ele acolhe é aquela que abre espaço para a caridade. No tempo de Isaías, o povo jejuava sim,
fazia longas orações, cobria-se de cinzas, curvava a cabeça. Mas o céu permanecia em silêncio. E o Senhor explica por quê. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos interesses, exigis todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com o punho perversamente. Jejum sem conversão. É ritual vazio. Uma mesa sem pão, mas cheia de orgulho. Uma renúncia exterior, mas sem arrependimento interior. Deus não rejeita o jejum. Ele rejeita a hipocrisia. O jejum que agrada a Deus é aquele que se derrama em atos concretos. É aquele que, em vez de reclamar da fome, reparte o pouco com quem tem ainda menos. Isaías diz: porventura não é também este o jejum que escolhi? Que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Esse é o jejum que arrebenta correntes, porque ele não é só entre mim e Deus, ele se estende ao outro, é vertical e horizontal, é oração e ação. E então, o que acontece quando esse jejum é vivido? A Escritura responde com uma promessa luminosa. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse é o efeito do jejum verdadeiro. Ele traz luz onde havia sombra, traz cura onde havia ferida, traz justiça onde havia opressão. E, acima de tudo, atrai a presença de Deus. Quantos de nós jejuamos sem tocar o outro? Quantos jejuns feitos sem perdão, sem reconciliação, sem misericórdia? É possível passar 40 dias sem carne e manter o coração endurecido. É possível silenciar o corpo e continuar gritando no interior contra o irmão. Mas quando o jejum é feito com verdade, ele se torna ponte, ligação entre céu e terra. E mais do que isso, ele se transforma em altar. Porque o altar não está apenas no templo, está na rua onde o faminto passa, está na casa do idoso esquecido, está na cela do preso, no leito do doente, no coração de quem ninguém vê. E quando jejuamos com compaixão, não oferecemos apenas fome, oferecemos presença, não oferecemos apenas silêncio, oferecemos consolo, e isso Deus não ignora. Nem todos os milagres foram precedidos de palavras. Alguns começaram com a simples decisão de renunciar a um prato. Ao longo dos séculos, homens e mulheres de Deus descobriram que o jejum não era apenas uma prática, era uma chave. Chave que abria portas espirituais, que trazia luz à escuridão, que curava feridas invisíveis. Eles não jejuavam para sofrer, mas para se purificar. Não para mostrar força, mas para se tornar receptáculos da graça. E foi com estômagos vazios, mas almas acesas, que esses santos moveram montanhas que o mundo julgava intransponíveis. Santa Catarina de Sena, por exemplo, viveu grande parte de sua vida alimentando-se unicamente da Eucaristia. Os médicos da época não compreendiam. Os teólogos debatiam. Mas ela sabia. O corpo de Cristo é o pão dos que têm fome de Deus. Não era anorexia espiritual, como os céticos modernos insinuam. Era uma fome que ultrapassava o físico. Era desejo absoluto de união com o Senhor. E essa união, selada no silêncio e no jejum, deu-lhe autoridade para falar com papas, converter pecadores e enfrentar o inferno com serenidade. Uma mulher frágil por fora e fortaleza de Deus por dentro. Santo Antão, o pai dos monges do deserto, iniciou sua jornada ao ouvir no Evangelho: Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Retirou-se para o deserto, onde combateu não só a fome do corpo, mas as tentações mais intensas da alma. Ali, jejuando por décadas, purificou-se ao ponto de discernir os movimentos espirituais com precisão cirúrgica. Os demônios o temiam, os fiéis o buscavam. E tudo começou com o jejum.
Um jejum que domava os instintos, clareava a mente e libertava o coração para escutar Deus com nitidez. A alma que jejua com humildade, dizia ele, é mais temida pelo inferno do que 1000 soldados armados. São Bento, o fundador do monaquismo ocidental, escreveu em sua regra: nada se anteponha ao amor de Cristo. Para ele, o jejum não era exceção, mas parte da vida espiritual diária. Moderado, ordenado, constante. No mosteiro de Monte Cassino, o jejum fazia parte da liturgia da alma. Não era apenas penitência, era pedagogia. Ensinava o monge a esperar, a dominar-se, a valorizar o essencial. E assim, através do jejum, São Bento formou uma geração de homens que sustentaram a fé durante séculos de escuridão. A Europa que conhecemos foi construída, em parte, sobre mesas vazias e corações cheios de Deus. Mas nem todos os santos jejuavam por longos períodos. Alguns faziam pequenos sacrifícios discretos, diários. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, oferecia sua vontade a Deus em jejum silencioso. Renunciava ao último comentário, ao impulso da ira, ao desejo de ser notada. Oferecer-se em holocausto de amor, dizia ela, é o maior jejum que se pode fazer. E assim, num convento escondido, sem grandes feitos exteriores, ela moveu montanhas de almas, com flores e jejum interior. O que esses santos nos ensinam é simples e profundo. O jejum só tem valor quando nasce do amor. Não é o quanto se deixa de comer, mas o quanto se está disposto a entregar. Quando feito com verdade, o jejum nos afasta do pecado e nos aproxima da cruz. E na cruz, encontramos a vitória que o mundo não entende. Foi ali, depois de ter dito "tenho sede", que Cristo entregou tudo e o céu se abriu. Houve um dia em que uma cidade inteira parou, não por medo, mas por arrependimento. Uma cidade conhecida pela corrupção, pelo luxo e pela violência. Ali, os pecados tinham raízes profundas e o povo já não esperava mais nada do céu. Mas Deus ainda esperava deles uma resposta. E essa resposta veio não com palavras, mas com jejum. Foi Nínive, a grande capital do Império Assírio, pagã, cruel, poderosa e ainda assim alvo da misericórdia divina. Deus enviou um profeta, Jonas. Jonas não queria ir, tentou fugir, foi engolido pelo mar, ficou 3 dias no ventre de um peixe. E quando finalmente obedeceu, entrou na cidade e anunciou: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Era uma pregação simples, direta, sem rodeios, mas foi o suficiente. Aquelas palavras, como martelo em pedra seca, quebraram os corações endurecidos. O povo acreditou, e mais, se humilhou. Desde o mais simples até o rei, todos se cobriram de pano de saco, jejuaram e clamaram a Deus. Até os animais foram privados de alimento. E o céu se comoveu. A Escritura diz que Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que dissera que lhes faria e não o fez. Não foi um jejum performático. Não houve rituais grandiosos, nem templos iluminados. Foi um jejum escondido no coração. E é exatamente esse o tipo de jejum que transforma cidades. Porque quando um povo se ajoelha, o céu se levanta. E quando a renúncia é feita com sinceridade, até os decretos do juízo podem ser suspensos. O que mudou o destino de Nínive não foi o medo, foi a conversão. Quantas cidades hoje vivem como Nínive? Afogadas em orgulho, luxúria, injustiça. Quantos reis modernos, políticos, artistas, influenciadores, moldam corações para longe de Deus? E ainda assim, a mensagem de Jonas continua ecoando. Ainda 40 dias. Não para assustar, mas para despertar. Porque o relógio da misericórdia ainda corre. E Deus ainda procura corações dispostos a jejuar, a se humilhar, a mudar de caminho. Imagine uma cidade de hoje onde as pessoas tocadas pela graça
começassem a jejuar em silêncio. Imagine escolas que oferecessem um momento de oração em vez de ideologias. Famílias que apagassem a televisão para escutar a voz do Espírito. Comércios que fechassem por 1 hora. Não para protestar, mas para adorar. Que força teria isso? Talvez não saísse nas manchetes, mas o céu veria. E onde Deus vê arrependimento, Ele derrama misericórdia. O jejum de Nínive é mais do que uma história antiga. É um convite permanente, um chamado para crer que o mal pode ser revertido, se houver quem jejue com o coração. Porque não é a grandeza do pecado que assusta Deus, é a indiferença. Mas onde há pranto, jejum e súplica sincera, Ele se aproxima, Ele perdoa, Ele reconstrói. E talvez a próxima cidade a ser poupada seja a sua, se ao menos um grupo se levantar, dobrar os joelhos e clamar com jejum e fé. Aquela cidade onde ninguém acredita mais, onde a violência reinou, onde a fé parecia morta, pode ser transformada, como Nínive, porque Deus ainda escuta e ainda responde ao jejum escondido. Ela não foi ao deserto como os profetas, não fez penitências públicas, não proclamou jejum aos 4 ventos. Mas em Maria, a mãe do Verbo, encontramos o mais puro dos jejuns, a renúncia silenciosa à própria vontade, desde o "eis aqui a serva do Senhor", até o "fazei tudo o que Ele vos disser". Sua vida inteira foi uma entrega escondida. Ela não precisava jejuar da comida, jejuava da vaidade, jejuava do protagonismo, do controle, da explicação. E foi esse jejum invisível que a tornou o sacrário vivo do Altíssimo. Porque o coração que se esvazia de si, se enche de Deus. No Evangelho, Maria aparece poucas vezes, mas cada aparição dela é um gesto de silêncio que grita. Em Caná, ela percebe o vinho que falta antes de qualquer outro. Não chama a atenção para si, não oferece soluções humanas, apenas indica o caminho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ali, na festa interrompida, Maria jejua de protagonismo para que Cristo seja exaltado, e o milagre acontece. O primeiro sinal da glória de Jesus começa com o silêncio e a sensibilidade de sua mãe. Esse é o jejum dela, a ausência de si, para que a vontade divina aconteça sem obstáculos. Na cruz, Maria permanece de pé. Não grita, não questiona, não tenta impedir o sofrimento do filho. Ela jejuava de respostas. Jejuava da presença física do filho, que agora se esvaía diante dela. Mas mesmo sem compreender plenamente, ela permanecia. É a Virgem do silêncio e da fidelidade. E talvez nunca tenha jejuado tanto quanto naquela tarde de sexta-feira, ao ver o corpo flagelado do Cristo ser cravado entre o céu e a terra. Ali, Maria nos ensina que o jejum mais poderoso é o da resistência silenciosa diante do mistério. Muitos pensam no jejum como um esforço individual, uma prática isolada. Mas Maria nos mostra que o jejum verdadeiro é comunhão com o mistério. Ela jejuou de palavras no templo quando Simeão profetizou a espada. Jejuou de controle quando teve que fugir para o Egito com José. Jejuou de explicações quando Jesus desapareceu por 3 dias. E em cada um desses momentos crescia em fé, esperança e amor. Porque jejuar, no fundo, é ceder espaço para que o Espírito Santo trabalhe sem resistência. Nas aparições marianas, vemos o eco desse jejum silencioso. Em Lourdes, Fátima, Guadalupe, Maria sempre aparece com simplicidade, com ternura, pedindo oração, penitência e jejum. Mas não como castigo, como caminho de conversão. Ela sabe que o coração que jejua está mais aberto para escutar, mais leve para perdoar, mais sensível para amar. O jejum é uma maternidade espiritual. Gera vida em silêncio, sustenta no escondimento, transforma sem alarde. E é por isso que, de todos os jejuns, o de Maria talvez seja o mais fecundo.
porque ela jejuou da própria história para que a história da salvação acontecesse. Ela não deixou apenas de comer, ela deixou de aparecer. E por isso mesmo resplandece mais do que qualquer estrela no céu. No jejum da Virgem, aprendemos que o invisível é mais poderoso que o evidente e que a graça se alimenta do silêncio. No fundo, toda alma já fez essa pergunta: o que realmente agrada a Deus? Entre tantas práticas, sacrifícios, rezas, abstinências, o que de fato toca o seu coração? A resposta não está nas aparências, nem nas penitências feitas por hábito. Está num tipo de alimento que só os santos conhecem. Um alimento invisível, sem cheiro, sem gosto, mas que sobe aos céus como perfume de sacrifício. Esse alimento é o coração rendido. O jejum que o Senhor deseja não é apenas de pão, mas de orgulho, de controle, de vaidade, de tudo aquilo que impede Deus de ser Deus em nós. Há uma cena silenciosa no Evangelho que resume tudo. É quando Jesus encontra a samaritana junto ao poço. Ali, enquanto ela ainda tenta entender o mistério daquele homem que lhe pede água, os discípulos voltam da cidade com comida. Insistem para que ele coma, mas Jesus responde: tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa frase é a chave. O que alimenta o coração de Deus é a entrega da nossa vontade. É o jejum da autossuficiência. É quando deixamos de lutar contra Ele e começamos a confiar. Na tradição da igreja, o jejum sempre foi um portal, não um fim em si mesmo, mas um meio de purificar os sentidos, acender a alma e ouvir melhor a voz do Espírito. É por isso que os grandes momentos da história da salvação são precedidos por jejum. Antes de Moisés subir ao Sinai, jejum. Antes de Esther entrar na presença do rei, jejum. Antes de Jesus iniciar sua missão, jejum. Antes de qualquer conversão verdadeira, jejum. Mas esse jejum só tem poder quando vem acompanhado de obediência, porque jejuar sem obedecer é apenas orgulho disfarçado. E talvez aqui esteja a chave final. O jejum que sacia o coração de Deus é aquele que nasce do amor, não do medo, não da culpa, mas do desejo de estar mais perto dele, de escutá-lo com mais clareza, de responder com mais fidelidade. É um jejum que não se vangloria, que não se mede em quantos dias, nem em quantas refeições, mas se mede em quanto espaço foi aberto para que Deus habite. O verdadeiro jejum é preparação para a Eucaristia. É um esvaziar-se, para depois ser preenchido com o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, o maior de todos os jejuns não é o que fazemos por fora, mas por dentro, quando perdoamos em vez de vingar, quando silenciamos a raiva para escutar o outro, quando deixamos Deus vencer em nós aquilo que o mundo quer alimentar. Esse jejum, Deus recebe, porque é um sacrifício vivo. E quando Ele encontra um coração assim, Ele se inclina, porque o altar mais santo é o da alma que se rende. Talvez você nunca tenha jejuado assim. Talvez tenha jejuado apenas com o corpo, não com a alma. Mas nunca é tarde. Hoje, agora, você pode começar. Não pela força, mas pelo amor. E se esse jejum for verdadeiro, o céu responderá. Talvez a pergunta nunca tenha sido o que deixar de comer, mas sim o que estou disposto a entregar. O verdadeiro jejum começa quando a alma decide não ser mais dona de si. É ali, no altar secreto do coração, que a fome se transforma em oração. E não há sacrifício pequeno demais, quando é oferecido com amor. Porque para Deus, uma lágrima escondida pode pesar mais que 1000 holocaustos. Um silêncio aceito com humildade pode falar mais que 1000 orações recitadas. E um estômago vazio por amor ao próximo pode abrir portas no céu que nenhum poder humano abriria. Há uma fome que mata,
mas há uma fome que salva. E é essa segunda que o céu espera de nós. A fome da alma por justiça, por conversão, por presença de Deus. Quando o mundo nos empurra para o consumo sem freios, o jejum nos ensina a frear com propósito. Quando todos correm atrás do prazer, o jejum nos ensina a abraçar o sacrifício com sentido. É um grito sem som, uma oração sem palavras. E Deus, que vê o oculto, responde. Sempre responde. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Deixe nos comentários o que ela despertou em você. E nunca esqueça, o jejum que Deus espera é o da alma que se entrega.